E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer agora a nossa aula de número 3. Falando de multímetro, a parte 2, onde nós vamos começar a fazer as medidas elétricas. Vamos fazer a medida de tensão, de corrente e de resistência. Tá? Para isso, precisamos dar uma olhadinha na nossa bancada, o que foi montado. Aqui pessoal, nós temos uma fonte de alimentação de 12 volts, que vai fazer o papel da nossa bateria. A utilização de uma fonte é interessante na nossa bancada, pois a tensão dela não varia, uma vez que está ligado direto na tensão da tomada. Temos a nossa placa de controle de lâmpada, que seria basicamente um controle de farol, e os nossos instrumentos de medição, o nosso amperímetro de bancada, que não é uma ferramenta muito usual no dia a dia, mas ajuda a gente a fazer um comparativo, e o nosso multímetro, que nós já falamos na aula anterior, em relação até como fazer a escolha do melhor aparelho. Então, antes de fazermos as medições, nós temos que saber escolher a escala correta do nosso multímetro. Nós vamos fazer primeiro a análise da parte de tensão. Tensão é medida em volts. Aqui nós temos as escalas de tensão em volts que eu posso selecionar. Desde 200 milivolts, que é uma tensão muito baixa e pouquíssimo utilizada no nosso caso automotivo. 2 volts, 20 volts, 200 volts e até 1000 volts. Para o uso automotivo, a escala que mais a gente utiliza é a de 20 volts. Uma vez que a nossa bateria fornece 12 volts e os valores obtidos em geral no veículo serão sempre de 12 volts ou menos. Então essa é uma escala muito importante. Raras são as exceções onde podemos ter valores superiores. E esses itens serão vistos posteriormente. Então a escala tem que ser escolhida conforme que eu vou medir. No caso de outras medidas, por exemplo, de corrente, a corrente é medida em amperes. Então as escalas que eu vou colocar são essas daqui de baixo. Para medirmos as correntes elétricas, temos esta faixa de medição, amperes, que vai desde uma corrente muito baixa, que é 20 microamperes, 200 microamperes, 20 miliamperes, 200 mili, 2 amperes e 20 amperes. Essa escala de 20 amperes é a que a gente mais utiliza. E normalmente nós temos que começar dela, porque se a corrente for muito alta, eu posso diminuir durante a medição. Agora, se eu começar da menor, eu posso danificar o aparelho. Então, a escolha da escala eu faço normalmente da mais alta para a mais baixa. Então, quando nós formos medir, por exemplo, a corrente de um circuito com lâmpada, que nós vamos fazer daqui a pouco, nós iremos utilizar a escala de 20 amperes. Normalmente, o conector do multímetro para a corrente, principalmente da escala mais alta, é um conector diferente. O de tensão é esse daqui. O de corrente, ele é separado, principalmente o de 20 amperes. Agora vamos verificar a parte de resistência elétrica. Resistência elétrica é medida em ohms. Então nós temos a primeira escala em 200 ohms, que é para baixas resistências, resistências pequenas, típicas de componentes como bicos injetores, bobinas de ignição, e valores mais elevados, 2K, que são 2.000 ohms, 20K, 20.000 ohms, 200.000 ohms, 2 milhões de ohms, que é 2 mega ohms, e até 200 mega ohms. Os valores mais elevados são utilizados para avaliar se não existe curto ou fuga de corrente entre conectores, entre chicotes e entre componentes que devem ser isolados. Esses valores que nós vimos de tensão,
de corrente e de resistência são o que a gente chama de fundo de escala, ou seja, o maior valor que cada escala pode ler. Então é deste valor que está marcado na seleção que foi feita pela chave ou menos. É isso que a gente vai ler em cada escala. Além dessas três medidas principais que nós vamos fazer, que é tensão em corrente contínua, corrente em corrente contínua e resistência, o multímetro também pode fazer medidas em corrente alternada. Então nós temos tensão em corrente alternada, e como diferenciar uma da outra? Pelo símbolo. Tensão contínua, aparece um traço. Tensão alternada, aparece este símbolo, que parece um tio, aquele acento tio, que significa que é uma onda senoidal. Isso vale para todas as escalas. Dependendo do multímetro, eu posso ter ainda outras escalas, como medição para componentes eletrônicos, tipo diodo e transistor. Alguns outros multímetros medem frequência e por aí vai. Isso vai depender do aparelho que você escolheu. Então, pessoal, já preparei o nosso multímetro. Está na escala de tensão 20 volts, uma vez que é 12 a nossa fonte. Tem uma tolerância, já suporta acima de 12, não tem problema. Ponta preta no comum, ponta vermelha no volts, e vamos fazer a primeira medida. Vou fazer a medida na entrada de tensão da nossa placa, que veio da nossa fonte, que é simulando a nossa bateria. Fio vermelho é o positivo, fio preto é o negativo. Então, colocando aqui, nós vamos ver a medida de tensão que a nossa fonte está fornecendo. 12,09 volts, um pouquinho acima de 12, perfeito. Vou ligar a lâmpada e vamos verificar se a tensão muda. Caiu um pouco, foi para 11,84. Isso é normal e numa das próximas aulas vamos comentar o porquê que isso acontece. Então agora eu tenho 11,83, 84 na entrada. Vamos ver quantos volts chegam na lâmpada. Na lâmpada está chegando 11,16, 11,17 volts. Um pouquinho menos do que tinha na bateria. Existe uma pequena perda no circuito. Por quê? Veremos numa próxima aula. O mais importante agora é saber fazer a medida. Ponta vermelha do lado positivo do circuito, ponta preta do lado negativo. Muita atenção na escala que vai ser utilizada e na posição da vírgula, que aqui é representada por um ponto. Vamos fazer agora a medida de corrente elétrica. Aproveitando para fazer a medida de corrente, nós vamos conseguir também fazer um comparativo em relação à precisão de leitura de um instrumento analógico com um digital. Então, acendendo a lâmpada, vamos verificar quantos amperes vai aparecer aqui na nossa escala. Vejam que fica entre o 4,5 e o 5. Porém, o valor exato não é de grande precisão. Fica difícil da gente conseguir definir exatamente qual é a corrente. Sabemos que é um pouco menor do que 5 amperes. Apenas isso. Para fazermos a medida de corrente elétrica, a medida é sempre feita em série com o circuito elétrico. Ou seja, nós devemos abrir o circuito e entre os dois pontos colocar as pontas do instrumento, assim como está feito com o amperímetro analógico. Nós vamos fazer o mesmo agora com o nosso multímetro digital e para isto eu vou tirar este segmento de fio que simula um trecho do chicote. Vou tirar este fio e colocar as pontas do multímetro em seu lugar. Tiramos aquele nosso chicote desse conector e ligamos as duas pontas de prova do nosso multímetro digital. A ponta vermelha, que é o positivo, está ligado do lado do positivo da nossa fonte de alimentação ou bateria. E a ponta preta
está ligada para o outro ramo do circuito, que está apontado para o negativo. Isso é muito importante para que a polaridade do valor analisado em nosso aparelho esteja correta, e também existem aparelhos que podem ser danificados com a inversão das pontas. Então, positivo para o lado positivo. Vamos ligar e ver a leitura para saber o valor exato. Vejam, 4,77 amperes. É um valor extremamente preciso que nós estamos medindo nesse instante. Não aproximado como o nosso amperímetro analógico mostrava. Então agora a gente tem uma precisão muito maior. 4,76, 77, variou um pouquinho. Mas é um valor muito próximo do real, muito preciso, um erro muito pequeno. Por isso a importância de um aparelho de categoria superior, como esse que nós falamos. Vamos agora fazer a medição de resistência elétrica. Para isso eu selecionei aqui 3 componentes, um resistor, um bico injetor e uma vela de ignição. Antes de fazermos a medida, selecionamos a escala adequada e fazemos o teste das pontas de prova do multímetro, encostando firmemente uma na outra e lendo o valor que aparece no display. No nosso caso apareceu 0,1 ohms, o que é um valor muito bom. É aceitável até 0,5 ohms. Esse valor é um pequeno erro de leitura em função dos cabos do multímetro. Isso é normal, isso é aceitável. Porém, em relação à medida, o correto é tirar este valor do valor que foi medido. Então vamos medir o nosso resistor. Uma das pontas eu estou segurando na mão para dar firmeza e a outra ponta eu não encosto a mão para evitar variações na medida. O valor medido foi 16,6 ohms. Esse é o valor medido. Mas qual é o valor correto então da peça? Não tinha dado 0,1? Tira o 0,1. 16,6 menos 0,1, 16,5 ohms. Essa é a resistência deste componente. E para a surpresa de todos, é o valor correto da peça mesmo. Vamos medir agora o nosso bico injetor. O bico injetor possui normalmente 2 terminais. Então colocamos uma ponta em cada terminal e vamos fazer a leitura. O valor foi de 12,2 ohms. Esse é o valor medido. Tirando 0,1 das pontas, o valor deste bico é 12,1 ohms. Nós vamos fazer agora a medida das resistências da vela. As resistências da vela são valores bem mais elevados do que dos outros componentes. Então eu preciso fazer uma alteração na nossa escala. Se fosse um multímetro automático, automotivo, isso não seria necessário. Estamos colocando na escala de 20 kΩ. Agora vamos medir a resistência supressora da vela. Eu estou segurando com uma ponta no terminal de alta tensão e a outra ponta eu vou colocar no terminal central, no eletrodo central. O valor obtido foi 10,13 kΩ. O normal desta vela é em torno de 10 kΩ, então a resistência de supressão está boa. Outra medida é em relação à isolação deste componente. Ou seja, eu coloco a ponta no eletrodo de alta tensão e a outra ponta na rosca da vela. Não podemos pôr a mão junto. Esse valor tem que dar infinito, ou seja, uma marcação em vazio da tela. Tá ok, não apareceu nada. Para termos certeza, podemos colocar inclusive
na escala mais elevada de resistência possível do nosso multímetro. E vamos fazer essa medida. Deu circuito aberto, ou seja, a isolação da vela está perfeita. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula de número 3 sobre multímetros, a segunda parte desse assunto, onde nós aprendemos a fazer as medidas básicas que o nosso multímetro oferece. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha agregado mais um pouquinho de conhecimento, e é aquilo que a gente sempre fala. Não deixe de se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber as próximas notificações de vídeo. Mais um lembrete, a partir desta semana começaremos a fazer vídeos 3 vezes por semana, ou seja, publicaremos material na segunda, quarta e sexta-feira. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. Tchau!